A ideia, a gente, é, esse semestre está usando a seguinte lógica, né? Então, tem uma primeira parte lá que cada função recebeu um treinamento lá no Business Builder. Eu acho que comunicação não tem nada específico, é só o geral de liderança lá. Não me lembro de cabeça mais, porque já são muitas atribuições lá de cabeça, mas eu acho que não tem nada específico, se eu não estou enganado. Mas tem lá o geral de liderança e tem uma segunda parte que foi enviado um treinamento gravado, que foi feito pelo Zoom, mais ou menos como esse que nós vamos fazer aqui hoje, do ano passado, que a gente fez com todas as equipes do Centro-Oeste. Então, se alguém não recebeu aí alguma coisa assim, vocês me avisam para a gente corrigir, né? Tanto no Business Builder quanto o vídeo, né? No Business Builder, pelo menos o básico de liderança, todo mundo foi atribuído, ou deveria ter sido, né? Então, se eventualmente acho que de reconhecimento não tem nada específico, acho que mídias e comunicação não tem nada específico, aí os que tem foi atribuído, além do básico de liderança, os conteúdos específicos, né? Mas o treinamento gravado certamente também tem para todos. Pelo menos não me lembro de nenhuma função que não tenha. Então, é isso. Só para ter. Vocês conseguiram assistir? Deu tempo de ver o do Business Builder, o vídeo? Eu assisti o do treinamento do Centro-Oeste, Kleber, de Legal. 2 horas. E o Maravilha. treinamento de liderança eu já havia feito, mas eu vou refazê-lo novamente, porque já Tá. tem um tempinho. Eu acredito que de comunicação eu não tenho mesmo, não. Dentro De cabeça do. eu acho que não, Mara. Eu não Mas tenho eu vou 100%. procurar. Eu acho que não. Uhum. É, de toda forma, é assim, qual que é a ideia, né? Como esse treinamento foi do ano passado, pode ser que tenha uma pequena variação ou outra aí de lá para cá, tá? E aí a gente atualiza com as pequenas mudanças que teve. Se tiver alguma dúvida, gente, perguntem, porque a ideia é, eu não vou entrar em repetir tudo que está lá, porque não faz sentido, mas a ideia é pegar mais o dia a dia mesmo, os detalhes no dia a dia do que a gente encontra e como faz, onde que sistema que é, onde que acessa, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, a parte 3 é essa aqui, né? Então nós vamos fazer pelo Zoom, que é para focar então nos processos e sistemas. Então nós vamos dar uma passada no dia a dia, nas rotinas de cada função e os sistemas que a gente usa para isso tudo, tá? Então o objetivo desse workshop, por que que a gente chamou de workshop de crescimento? Porque todas as funções, né, de coordenador de crescimento, eventos, comunicação, mídias e reconhecimento têm a ver com o crescimento da equipe, tá? E, obviamente, então, ver as rotinas de cada uma dessas funções e trocar experiências, boas práticas, o que que tem funcionado, o que que não tem, etc, né? Muita coisa vocês vão ver, eu vou comentar que é uma recomendação, olha, de tal jeito funciona, de tal jeito dá certo, dica do que outras equipes fazem que funciona legal. Não tudo é 100% obrigatório. Muita coisa é só um jeito realmente que funciona bem. Por que que crescimento é importante? Porque, basicamente, o crescimento, até um certo tamanho de equipe, o crescimento não é linear. Então, eles fazem a seguinte conta: tem estatística do Beni que mostra a seguinte conta. De 25 para 50 membros, ou seja, dobrando o tamanho da equipe, você triplica o número de referências por membro e você aumenta 5 vezes mais a quantidade o valor, né, dos obrigado por negócio fechado. Portanto, crescimento é importante para o resultado dos próprios membros, né? Passou de 50, essa proporção já não fica linear, já não mantém, né? Continua crescendo, mas já não é 3 vezes mais, 5 vezes mais. Aliás, no Brasil, fizeram essa média para o mundo todo, tá? No Brasil, essa média é acima. Na época que eles fizeram essa pesquisa aí, no Brasil estava dando 8 vezes mais ONF em vez de 5 vezes mais. Então, por isso que a gente foca em crescimento. E aqui, especificamente nessa conversa aqui, nessa discussão, o foco é crescimento, tanto em qualidade, né? Mas mais importante ainda em número de membros. Por quê?
porque o número de membros é a variável que mais afeta o resultado dos membros. Qualidade é importante, lógico, porque se eu receber muitas referências mais ou menos, muitas referências meia boca, não vou fechar negócio. Mas o número de membros ajuda. Então, muito do que a gente vai falar aqui é focado em crescimento numérico da equipe mesmo, tá? Bom, falando das rotinas então, né? Todos os coordenadores, eu vou falar aqui no começo porque serve para todos, depois a gente fala dos específicos de cada um. Todos os coordenadores, durante o onboarding, ou seja, na entrada de novos membros, vão conduzir o passaporte lá conforme o calendário do passaporte, tá? Para aqueles que vão conduzir o passaporte, não são todos, né? Mas aqueles que vão conduzir o passaporte, eu já vou aproveitar e mostrar imediatamente aqui. Lá no B-Office, vocês tendo a função de coordenador, vocês vão ver esse menuzinho aqui do passaporte. Vocês estão vendo, né, a minha tela, né? Só para conferir. Sim, tá dando para ver. E aí, essa equipe aqui não está configurada ainda, porque é uma equipe que está em lançamento, mas vai ter cada função e para cada função, então você vai encontrar a sua função aqui e vai ter o nome dos membros que estão pendentes de fazer o passaporte contigo. Tem o nomezinho do membro, vem do lado, clica, feito e acabou. É só isso. Tá? É bem simples a parte de sistema aqui, não tem segredo nenhum. Tá? E se não está na lista é porque não tem passaporte. Eu acho que, agora de cabeça também não vou lembrar, mas se não me engano, reconhecimento não tem na lista. Enfim. E mídias e comunicação é o mesmo. Vocês podem se combinar para quem que vai fazer os passaportes. Tá? Bom, mensalmente vai participar da reunião de sucesso do grupo. Para quê? Para participar lá do planejamento da equipe. Então, nós estamos falando de crescimento, basicamente aí todas as ações focadas no crescimento da equipe que forem planejadas vai ser acompanhadas na reunião de sucesso do grupo. E semestralmente vai participar do planejamento da equipe, que é o que nós vamos fazer na última fase desse treinamento lá no sábado, dia 27. Então, a ideia do dia 27 é fazer pelo menos um rascunho do planejamento do semestre, e depois todo ano a gente vai acompanhando todo ano, todo mês, né? A gente vai acompanhando a evolução desse planejamento, eventualmente ajusta alguma coisa, né? Vai acompanhar o andamento do que foi feito e ajustar o planejamento para frente, tá? Então essas são rotinas que valem para todos, tá? Beleza, vamos falar de coordenador de reconhecimento. Ô, Luciano, você está com que função, só para eu me organizar aqui? Eu sou o reconhecimento. Pronto, é contigo aqui. Tá. Reconhecimento, então. Qual que é a responsabilidade? É identificar qualquer oportunidade de reconhecer os membros que colabore para o crescimento da equipe. Então, tem regra? Não, não tem. Se a equipe precisa, por exemplo, tá? Se lá na reunião de sucesso do grupo, o foco da equipe é estimular a presença dos membros, o reconhecimento pode reconhecer membro que teve mais presença no último semestre, ou que teve membro que teve 100% de presença no último semestre. Pode, pode. Não tem problema nenhum. Eu vi no treinamento que eu estava vendo isso aí. Tem tanto tipo de reconhecimento que eu nunca imaginava. Então, qual que é o direcionamento? A necessidade da equipe. Então, se a equipe precisa trabalhar a presença, vê lá o que pode reconhecer em termos de presença. Se quer reforçar 1 a 1, vamos reconhecer os membros que fizeram 1 a 1, ou enfim, aí fica a critério de vocês, no planejamento mensal, como eu estava falando, ver o foco que vai ser dado naquele período, tá? Então, uma única coisa que é recomendada, né? Na primeira semana do mês, que é a primeira semana, quando a gente considera, é sempre a primeira reunião depois de que saem os relatórios lá do B-Office. Então, ele sai no segundo dia útil. Então, na primeira reunião, às vezes não vai dar tempo de ser a primeira, pode ser, se for no dia primeiro a reunião, se cair numa quarta-feira, não vai ter o relatório ainda, então não conta. Mas é a primeira semana depois do relatório disponível, né? Então, sempre na primeira reunião é o anúncio dos top givers do mês anterior. Então, naquele momento de reconhecimento que tem lá 2 minutinhos da reunião, é o momento de falar: olha, mês passado fechou o relatório e os top givers foram tais. Beleza, parabéns e tal, etc, etc. Faz o auê todo que vocês conhecem. E nas demais semanas? Nas demais semanas, você não precisa fazer esse anúncio toda semana, né? Lá no slide padrão da reunião, depois das apresentações, tem o reforço de pedido de referência dos 4 top givers. Então, na primeira semana, eu vou antes anunciar parabéns ao fulano, que foi quem mais trouxe negócios para a equipe, parabéns ao ciclano. E depois da apresentação, a gente reforça o pedido de referência deles. Nas demais semanas, não precisa anunciar de novo. Todo mundo
já foi anunciado na primeira semana. Então, nas demais semanas, você faz outros reconhecimentos. Ah, o de presença, é o de quem gerou mais negócio no último semestre, é o de. Enfim, tem uma série de possibilidades e faz apenas o reforço lá depois da referência, dos 30 segundos. Tá? Esse reforço toda semana vai acontecer. Mas não é anunciar os membros que foram top givers. É, olha, os membros que mais se destacaram em contribuições no mês passado, a gente reconhece eles dando um reforço aqui para o pedido de referência, ou pedindo de novo para reforçar a memória de todo mundo aí. Né? E que outros reconhecimentos são esses? Então, cara, tem um monte de possibilidades, né? Então, tem lá o membro que acabou de chegar no verde no semáforo. Então, na primeira semana, você vai falar os top givers. Na segunda semana, você fala quem no mês anterior chegou no verde pela primeira vez. Pode ser quem está em crescimento contínuo, ou seja, faz 3 meses que está crescendo no semáforo. Então, estava com 50, 60, 70, tá vários meses crescendo seguido. Conclusão de mentoria, passaporte. Fulano terminou a mentoria, nós queremos reconhecer aqui, parabenizar. Né? Pode ser jogo do Beni lá, quando fizer o jogo do Beni, nós vamos falar um pouquinho, vamos reconhecer os ganhadores. Gold Club Member, vamos reconhecer os membros que estão ajudando a equipe a crescer e tal. Millionaire Giver, não tem ainda, mas tem um PIN específico para quem gera R$ 1 milhão em negócios. Mas eu não tenho nenhum aqui, não tem problema, você pode falar, olha, gente, estamos aqui com alguns candidatos que estão quase chegando lá e existe esse reconhecimento, a gente quer estimular aí o pessoal a chegar, então não tem problema, pode ser também, tá? Não precisa necessariamente ser para quem já chegou, você pode simplesmente falar que existe um reconhecimento especial para estimular os membros a chegar lá, Gold Club Member também. Né? Tempo de participação, então você pode reconhecer membros que estão fazendo 4 anos de BNI, membros que estão fazendo, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. Participação na liderança também, reconhecer os membros que participaram na liderança, etc. Então tem várias possibilidades aí, de novo, de acordo com o que foi a estratégia de reforço aí da equipe. Tá? Pontos de atenção para o reconhecimento. Então, cuidado com a qualidade do slide, porque às vezes eu vejo o pessoal preparar os slides lá e botar um monte de informação pequenininha que quem está lá atrás não consegue ler. Não adianta. A ideia do slide é dar o reforço para os membros que vão ser reconhecidos, né? Uma coisa que eu particularmente não gosto, de novo, estou falando aqui, nem tudo é regra absoluta, tá? Eu não vejo sentido em botar uma lista com todo mundo que está no verde lá. Que reconhecimento é esse? Ou você cita nominalmente alguém que se destacou por algum motivo, né? Porque você botar lá uma lista com 17 nomes, nem aparece. Você não vai citar os 17, porque não dá tempo. Então não faz sentido, para mim, né? Então cuidado com a tamanho da fonte do slide, para realmente, se você vai dar destaque para algum membro, aparecer lá e todo mundo reconhecer, né? Cuidado com o tempo, né? Então combina direitinho quanto tempo você tem. Na reunião de hoje eu tenho 2 minutos, então usa 2 minutos. E não precisa querer fazer tudo toda semana. Uma semana você vai reconhecer os top givers do mês anterior, na outra semana você reconhece quem mais fez referência nos últimos 6 meses, na outra semana você reconhece quem mais trouxe novos membros, na outra semana você. E assim você vai, não precisa toda semana fazer tudo, né? Então, cuidado com o tempo, combina direitinho com o VP quanto tempo vai ser. De repente tem muita posse naquele dia, se vai ser só 1 minuto e tal. Então, cuidado com estourar o tempo, especialmente com as fotos, porque a gente, né, para tudo ali para tirar a foto e às vezes fica muito tempo parado. E se você prestar atenção, quando a dinâmica da reunião, quando quebra, né? Então tá lá todo mundo falando, apresentando um atrás do outro, 30 segundos, blá, 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 de repente a gente para e fica 3, 4 minutos esperando para tirar uma foto e tal, dá uma quebrada na dinâmica da reunião. Então, o que tem dado certo, que eu vi em várias equipes, e aqui também a gente já fez algumas vezes que funciona legal, faz o reconhecimento, dá lá o troféu para quem fez a melhor apresentação e tal, e tira a foto depois e deixa a reunião continuar. Tira a foto no cantinho e deixa a reunião continuar, né? Isso tem funcionado bem. Uma coisa que não está no slide aqui, mas é um ponto de atenção importante, cuidado com os critérios para escolher a melhor apresentação. Então, por exemplo, é para respeitar os 30 segundos? Não escolha para dar a premiação para alguém que não respeitou os 30 segundos, porque não faz sentido, né? Então, por quê? Porque depois o pessoal fica te cobrando que você não foi
coerente com o critério que está lá né, no divulgado. Então, cuidado aí com os critérios. Eu sei que é difícil, né, ficar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, mas faz parte. Beleza. Dúvidas na parte de reconhecimento? Até aqui? Algum outro comentário, alguma coisa? Não, mas algumas novidades aí que eu talvez não me atentasse, assim. Então ele é bem livre, assim. Eu achei que era mais engessadinho, assim, que era sempre as mesmas coisas. Parece que eu vejo sempre se reproduzindo em todo semestre a mesma coisa. Então tem um pouco mais de liberdade. Você não sabia, não. Todo semestre eu falo a mesma coisa, gente. Usa esses 2 A minutos que você tem famosa nada se cria, tudo se copia. então, toda vez eu falo a mesma coisa. Usa esses 2 minutos com sabedoria. Uhum. Porque, primeiro, você não vai poder estourar o tempo, e agora a equipe crescendo, você vai ter cada vez menos tempo, né? Sim. Não precisa fazer tudo toda semana, tá? Uma coisa que também não está aqui, mas é o seguinte: a ideia daquelas toalhas lá na primeira semana que eu vou divulgar quem foi o top giver do mês passado, beleza, eu vou lá, entrego a toalhinha, tiro a foto e tal. Nas outras semanas, a toalha é para já estar na mesa do membro. Excelente. Troféu. Vai dar confusão isso aí, porque o povo já está acostumado com o barulho da toalha, mas beleza. Deixa a toalha lá, porque assim, vira uma confusão danada com essa toalha. Já teve gente derrubando as coisas tal, e dispersa demais, é muita confusão com essa toalha. Então, assim, para mim já fica essa bendita toalha aí. Pois é, isso é vocês que coordenam, tá? A ideia é o membro tá ali e ele tem uma toalha diferente, ele tem um destaque ali, mas já tá ali na mesa dele. Ele Uhum, não tem que entregar, a entendi, entrega é só no começo do mês, quando vira, né? entendi, Quando entendi. muda o relatório lá e fecha o mês. Depois, nas outras Não fica dando semanas, troféu pro campeão. Se ele é o campeão do campeonato, é todo final que entrega o mesmo troféu. Não faz muito sentido. toda Só a semana eu última vou. dúvida o slide relacionado, o slide relacionado a essa parte. Então, assim, eu vou elaborar esse slide, passo para o VP, então é tudo picado, igual eu passava da afiliação. É. Só que aí é uma questão de combinar, tá? Porque como o VP também tem acesso ao Sim. relatório, na semana que é os top givers, você pode combinar com o VP falando assim, ó, você tem acesso ao relatório, precisa que eu passe ou você Uhum, pega os nomes? Agora, as outras semanas, se você vai fazer algum outro reconhecimento, aí você vai passar o slide correspondente, uhum, tá? E aí, se for outra coisa, ele não entendi. vai ter a relatório, não vai saber o que você está organizando, aí você passa o slide. E assim, 2 slides no máximo, né? Porque não dá tempo de fazer mais que isso, tá? Sim, sim, Ah, mas sim. eu não gosto do slide padrão, quero fazer um slide bonitinho. Quem que foi que fez os cavalinhos correndo lá e tal, não sei o quê? Pode? Pode, cara, não tem restrição nenhuma, só dá mais trabalho, né? Então, mas pode, tá? Uhum. Beleza?